Olá pessoal, estamos aqui na aula de anatomia, anatomia do coração, os órgãos mais importantes do corpo humano. Sem ele não haveria vida, circulação nos 100 mil quilômetros de artérias, arteríolas, veias e vênulas, tá? É extremamente importante. Então entraremos no mundo fantástico da área médica, na área biológica, na área de biológicas, dentro do sistema circulatório, falando do coração. Até já. Continuando aqui. Hoje a aula é sobre medicina, biologia aplicada à medicina, anatomia. Então vamos ver a anatomia do coração, ok? Coração humano. Iniciando a aula de hoje, meu nome é Rodrigo Eberhardt e vou falar sobre o coração para vocês. Bom, a primeira coisa que você tem que aprender é que é um órgão do tamanho do pulso fechado. Está aqui meu pulso fechado. Então eu tenho aqui o coração mais ou menos desse tamanho, ok? Fechem aí seu pulso e você tem aí o tamanho exato do seu coração. Tem gente que já é assim direto, né, gente? Mas a ideia aqui é o coração, nosso pericárdio é mais ou menos desse tamanho e inclinado aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Bom, pericárdio, então peri é que envolve o coração, a área que envolve o coração, seu coração, e tem o epicárdio. Bom, dentro do coração nós temos o tronco bronquiocefálico. Nessa região existem troncamento da artéria aorta com outras artérias menores, como a artéria carótida comum esquerda, que vai passar pelo lado esquerdo do pescoço, e a artéria subclávia esquerda. Tá? Aqui é o arco da aorta. Então a aorta ela faz um arco para a esquerda. Nas aves o arco é para a direita. Sempre bom lembrar isso. Isso é uma mudança evolutiva importante, tá? Outra coisa importante, essa em azul aqui, a veia cava, tá? Veia cava superior, depois saiu outra. Bom, inicialmente qual é a posição que nós estamos vendo? Uma posição do pericárdio que foi aberta e uma lâmina parietal do pericárdio amplamente removida, ou seja, a gente está olhando ele na lateral, do peito. A gente abriu o peito, imagine o peito aberto e você vendo ele de frente. O coração que você vê de frente é esse. Bastante gordura em volta, tá vendo? Bom, aqui é a aorta, então, essa região da aorta. A aorta, hein? Tá? Bom, aqui tem uma ligação arterial. Tá? Uma ligação arterial para não soltar essa aorta. O que mais? Temos a artéria pulmonar, que vai levar, por incrível que pareça, sangue venoso para o pulmão. Nós temos aqui o tronco pulmonar, que vai levar então esse sangue para os pulmões. Nós temos aqui o pericárdio seroso, uma lâmina parietal. Aqui tem uma lâmina que envolve o coração, ela foi retirada. Estão vendo essas laminazinhas puxando, tá? Que mais? Temos a aurícula direita, cone arterial, átrio direito do coração. Essa região é o átrio direito. Então, ó, ventrículo, veia interventricular posterior. Você tem uma veia importante aqui, interventricular posterior. Aqui nós temos a artéria coronária direita, extremamente importante, ela vai irrigar o coração, tecido do miocárdio. Beleza? Perfeito? Bom, o ventrículo direito do coração, está aqui o ventrículo direito, ele é menor do que o esquerdo. Nós temos aqui o pericárdio seroso, uma lâmina visceral em volta. Aqui nós temos gordura, dá para perceber, né? Bom, nós temos na parte inferior pericárdio seroso com a lâmina parietal. Estou vendo a lâmina aqui, ó. Tá? O ápice do coração, que é a parte inferior, né? Por incrível que pareça. Ele tem essa conformação meio em V, né? Bom, o ventrículo e torcido
para o lado esquerdo. Para cá é esquerdo, não se esqueçam em anatomia, para cá é direito, né? Tá? Ventrículo esquerdo do coração, maior de todos. O ventrículo, a veia interventricular anterior, que é essa aqui, anterior. A artéria coronária esquerda, fazendo uma bifurcação, com um ramo interventricular arterial. Ok? A artéria coronária esquerda, com um ramo circunflexo, vai fazer, tá? Ele vai dar uma volta. Nós temos aqui a veia cárdica magna, é muito importante, todos esses componentes. Aqui temos a aurícula esquerda, região da aurícula esquerda, e o pericárdio seroso com a lâmina, mais uma vez sendo representado e puxado para trás. Beleza? Lembrando que essa artéria é enorme, com esse calibre gigante, né? Tanto é que soldados em guerra, quando tomam um tiro na aorta, só para dar um exemplo, o sangue tem tanta pressão na aorta que chega a jorrar sangue metros, tá? Mais de 2, 3, 4, 5 metros. Metros de distância. Bom, coração e os seus vasos adjacentes. Aqui, meus queridos, essa imagem é importante. Então, coração e vasos. O pericárdio foi cortado perto das inserções dos vasos. Os vasos coronários maiores foram dissecados, foram cortados, tá? Então, aqui a gente tem uma visão lateral do coração. Tá? A gente pode observar isso. Bom, aqui você tem o arco da aorta. Tá? Você tem então a veia braquiocefálica esquerda, fazendo um contorno. A veia vertebral. A veia braquiocefálica direita. O tronco braquiocefálico. O vaso ásigo, parte ascendente da aorta, onde sobe o sangue, né? Sangue arterial. Nós temos artérias intercostais posteriores, os ramos. Parte descendente da aorta, o sangue começa a descer, do lado esquerdo do corpo. Nós podemos ver aqui a artéria pulmonar esquerda, pericárdio sendo mostrado aqui em corte, o tronco pulmonar, meus queridos, aqui na parte inferior da aorta e da parte atricular acima. Podemos ver também a seta no selo transverso do pericárdio, aqui, tá? Veias pulmonares direitas. Agora 2 pontinhos aqui, mostrando essa parte aqui, ó. Nós temos aqui setas do pericárdio, seio oblíquo do pericárdio. Beleza? Bom, seio da veia cava. Pericárdio seroso, mais uma vez sendo mostrado. Aqui, a parte superior, a aurícula esquerda. Veias pulmonares esquerdas. Veia cárdica magna. Aurícula esquerda. Veias pulmonares esquerdas. A artéria coronária esquerda no ramo circunflexo. Veias posteriores do ventrículo esquerdo, pessoal. Pericárdio seroso e lâmina visceral, mostrando mais uma vez. Vou começar a intensificar aqui a cor, para todo mundo enxergar legal. Ventrículo esquerdo do coração, então nós estamos numa vista lateral esquerda. Ápice do coração, a parte inferior. Veia cárdica parva. Ventrículo direito do coração, você vê que uma parte do outro lado, tá? Né? Se você imaginar, tá já abaixo, indo para o lado direito do corpo. Sulco coronário, essa parte.
artéria direita coronária, artéria coronária direita, ramo interventricular posterior, aqui a veia cava inferior, já numa vista proximal direita, sulco terminal, átrio direito do coração, já numa visão lateral, diagonal desse coração, veias atriais esquerdas, e aqui o átrio esquerdo do coração, sendo mostrado aqui. Então aqui é a fronteira entre o átrio direito e esquerdo. Bom, aqui vemos a veia cava superior, que vai subir até o cérebro, as partes do tronco, perto da clavícula. A região da bifurcação do tronco pulmonar e a artéria pulmonar direita. Beleza? Então vemos essas partes. Estudem compulsivamente essas partes, ok? Você não pode esquecer nenhuma, principalmente quem vai prestar medicina. Quem está fazendo medicina pode também estar ajudando aí quem está fazendo, né? Veias do coração. Aqui uma visão. Posição, então, essa figura aqui, posição do coração do tórax. Eu tirei todas as figuras do Sobota, tá? E fiz algumas adaptações, sem mudar nenhum nome, tá? Wikimedia também foi fonte desta videoaula. Sobota, principalmente, é o melhor livro de anatomia do mundo, né? E outros também muito bons, mas esse é o principal. Aqui, como seria então a projeção dentro do corpo, o contorno dele, do corpo, com a válvula pulmonar, a válvula atrioventricular esquerda, o ápice do coração, processo chifoide externo aqui no final, a válvula atrioventricular direita, a válvula da aorta, ou válvula, a veia cava superior, e aí temos a posição no corpo, de como então onde fica o coração. Você vê que inclinado para o lado anatômico esquerdo. Aqui o tórax é aberto, e a visão aqui, tanto dos linfonodos, artéria pulmonar direita, veia cava, tá? Nós temos a artéria pulmonar direita, a aorta, temos o nervo vago aqui, ó. Isso depois eu mostro no final da aula, beleza? Bom, agora vamos ver as posições também. Aqui, só para gravar, arco da aorta, artéria direita, bifurcação do tronco pulmonar. Aqui a visão, o pericárdio foi removido até a parte de fixação dos vasos, tá? Vista postero-inferior. Posterior-inferior. Então a gente está olhando de baixo para cima, posteriormente, tá? Veia cava inferior, átrio direito, sulco terminal do coração, seio da veia cava, veias pulmonares direitas. Então, ó, sempre é bom, né, pessoal, vocês prestarem atenção nas posições anatômicas. Na prova, na sala de anatomia que você tiver, o professor ele vai fixar as lâminas ou etiquetas nessas partes e muitas vezes vai pedir qual é a posição anatômica. Beleza? Isso é muito importante. Não pode esquecer nenhuma delas, tá? Bom, aqui a gente vê a veia cava superior, tá? Veias pulmonares esquerdas. Aqui já é a região esquerda do coração, né? Então, vamos voltar aqui. O que mais? Aurícula esquerda, a parte superior é a aurícula. Veia oblíqua do átrio esquerdo. Veia cárdica magna. Olha o tamanho dessa veia, ela é enorme. Agora mostrando em detalhes, né? Seio, eu estou falando enorme assim, ela é grande, né? Não é tão grande igual a aorta, né? Veia do ventrículo esquerdo. Veia do ventrículo esquerdo. Sulco coronário. Sulco coronário.
ventrículo esquerdo do coração, toda essa área aqui. Que mais? Incisura do ápice do coração. Ápice do coração é a parte inferior aqui, entre os dois ventrículos. Nós temos o sulco interventricular posterior. Um sulco, como se fosse um vale entre o miocárdio e esses vasos. Nós temos a veia interventricular posterior, para trás, né? Ela já está ficando para trás. Ventrículo direito do coração. Tá? Artéria coronária direita e veia cárdica parva. Mostrado aqui, ó. Ok? Bom, em detalhes então, você tem que, quem gosta principalmente de cardiologia, a área de cardiologia, você tem que decorar todos os nomes para o resto da sua vida e tem que estudar isso todo dia. O certo é ver todo dia, tá? Estudem bastante. Uma dica, se você estudar 2 semanas essa videoaula, você arrebenta na prova. Tá aí, hein? 2 semanas vendo o vídeo toda hora. Curte lá, hein, pessoal, por favor. Então veja, eu estou levantando para minha circulação também ficar legal. Eu estou sentado, não é uma posição muito agradável. Às vezes comprime demais as artérias da coxa e começa a dar um mal-estar, né? Nervo ciático também, falando em termos biológicos, médicos, ok? Eu estou em pé aqui, meio em uma posição em pé. Bom, artérias coronárias e veia do coração. Aqui é um trecho também extremamente complexo, não muito complexo, mas dá para estudar bem isso aqui, dá para ir bem na prova. Essa parte eu acho que eu tirei 10, né, nas aulas, né? Então, artérias coronárias, vamos lá, ó. Vamos mandar brasa. Veias do coração, representação semi-esquemática. A seta está no seio transverso do pericárdio. Beleza? Essa seta, ó, seio transverso do pericárdio. Aqui embaixo tem um seio, né? Parte ascendente da aorta. Vamos ver, de cara já. Arco da aorta. Ligamento arterial. Pericárdio seroso e lâmina. Aqui, ó. Pericárdio seroso e lâmina. Estamos revisando. Veia cava superior. Aorta. Arco da aorta. Já vimos, estamos revisando. Tronco pulmonar. Aqui. Artéria pulmonar esquerda. Artéria coronária esquerda também. Átrio e aurícula esquerda. Esquerda do coração, aurícula, né? Como se fosse uma orelhinha aí. Veia cárdica magna. Artéria coronária, perdão. Artéria coronária esquerda, ramo circunflexo. Vou mudar a cor aqui para ficar bem visível aí para vocês, tá? Cone arterial, vocês estão vendo um cone como se fosse um vulcão, dando origem aqui ao vaso, no caso, dando origem ao tronco pulmonar. Aqui, artéria coronária esquerda, ramo interventricular anterior, cone arterial já foi. Temos aqui a veia interventricular anterior, vocês estão vendo que forma um Vzinho aqui, como se fosse um vale, né? Então aqui, uma região interventricular, tá vendo? Com o ápice aqui embaixo e a incisura do ápice do coração, ó, a incisura aqui, ó, formando uma bundinha aí, e o ápice aqui do coração. Ramo marginal direito, ramo atrial da artéria coronária direita, aurícula direita, aqui, ó, bem grande, átrio direito do coração, veias anteriores do ventrículo direito, como já mostrei, e tá aí. Bom, aí mais a parte agora das válvulas, ou válvulas, do coração.
Então, as válvulas do coração, tá? E artérias coronárias. Beleza? Continuando. Tronco pulmonar. Então, vamos lá. Da válvula do tronco pulmonar, que fica do lado direito do coração, nós temos a válvula semilunar, tá? Anterior. Acho que é isso que está escrito. Espero que está falando certo. Temos a válvula semilunar direita e a válvula semilunar esquerda, tá? Ramo interventricular anterior, artéria coronária esquerda, e aqui vemos mais uma válvula, a válvula da aorta. Temos a válvula semilunar esquerda, em vermelho agora para dar um destaque. Temos a válvula semilunar direita, e a válvula semilunar posterior. Aqui era anterior, e aqui é posterior, beleza? Maravilha. Aqui temos a artéria coronária direita, temos o anel fíbreo direito, material fibroso, trígono fibroso direito, fascículo atrioventricular direito, tá? Trígono, fascículo atrioventricular direito, ramo marginal direito, artéria coronária direita, válvula do seio coronário, veia cárdica parva, artéria coronária direita, ramo interventricular posterior, válvula cárdica parva, veia cárdica parva, ostíolo, lembrança dessas aulas, hein? Ostíolo do seio coronário, ramo marginal esquerdo da artéria coronária esquerda, anel fibroso esquerdo, veia cárdica magna, trígono fibroso esquerdo, formando um triângulo, por isso o nome trígono, ramo circunflexo. Tá aí, né, galera? E aqui a variação anatômica das artérias coronárias. Então a gente tem uma variação, ó. Variabilidade das artérias coronárias, o ramo do cone arterioso tem origem na aorta como artéria independente. Então você tem uma variabilidade das artérias coronárias, tá? Aí demonstrado. Muito bem, figura 3. Até aqui tudo bem, queridos? Estou sendo claro? Bom, vamos continuar aqui a nossa análise superficial sobre o sistema coronário, sistema circulatório. Então, ó, veias do coração. Então, temos a veia cárdica magna, temos a veia oblíqua do átrio esquerdo, temos essa grande vaso aqui, o seio coronário, temos a válvula do seio coronário, só relembrando que como funcionam as válvulas. Você tem aqui o tecido da veia, certo? E você tem então a válvula que vai evitar o refluxo do sangue. Então pense, na verdade, o sangue ele vai passar nesse sentido e vai abrir, como minha mão agora que eu vou demonstrar. Ó, estão vendo minha mão aqui? Tá? Se eu colocar meu tronco, vamos dizer que é o sangue, ó, o sangue passa, certo? Mas no caminho inverso, ó,
não passa. Então, ó, não consigo, o sangue ele não vai conseguir passar aqui, ó. Tá? Ele vai travar a mão, ó, vai ficar assim, não vai sair sangue, entenderam? Então a situação é a seguinte: quando você tem aqui uma veia, a disposição da válvula é mais ou menos assim, um V invertido para baixo. O sentido do coração, do sangue, da circulação, normalmente é esse, e vai passar aqui, ó, certo? Nesse sentido normal, mas não pode haver o refluxo, porque aí vai comprimir a válvula e ela vai impedir que tenha um refluxo de sangue. A ideia é essa das válvulas. Então agora fazendo a explicação das válvulas. Legal, né, galera? Espero que vocês tenham entendido. Para não ter refluxo. Aqui a veia cárdica parva. Nós temos aqui a veia marginal esquerda. Temos a veia interventricular anterior e a veia posterior do ventrículo esquerdo. Então estudem bastante veias do coração, trajeto para os grandes vasos, grandes veias cardíacas, tá? O desenho foi feito na Alemanha, em Munique, né? Dr. von Ludinghausen. Então, veias atriais direitas. Aqui, ósteos das veias atriais anteriores. Atriais anteriores. Ok? Maravilha. E veias anteriores do ventrículo direito. Depois temos veia cárdica parva, tá? Temos ainda a veia cárdica parva, Temos o seio coronário. Temos ainda as válvulas atriais esquerdas, veia oblíqua do átrio esquerdo, veia posterior do ventrículo esquerdo e veia cárdica magna nessa região. Então tá aí mais uma demonstração. Aqui também tem a parte interna do coração, para a gente finalizar essa aula. Então o que a gente viu até agora? Vimos a disposição. Rapaz, estou com vontade de comer, deu fraqueza, estou até tremendo. Mas vamos lá, ó. Então nós temos coração, aqui o coração com o tórax aberto, mostrando o pericárdio, a cava bem grande aqui, ó. Cava superior, ramo direito, ramo esquerdo. Nós temos então mostrando as válvulas. Vimos agora as veias e a bandeira do Brasil. Brasil, Educação e Ciência e Tecnologia. Vamos melhorar o Brasil. Vamos estudar o Brasil. Vamos sentar aqui novamente. Fiquem em pé aqui que tá quente demais em São Paulo hoje. Mas vamos embora. Continuando, meus queridos, até aqui tudo bem? Estão entendendo? Legal. Então, ó, hoje é uma pincelada geral, uma aula extremamente complexa. Esse assunto envolve anos de conhecimento. Vamos continuar a estudar. Até já. Bom, no ventrículo átrio direito e ventrículo direito também. Aqui podemos ver a parte, aqui ó, coração de um recém-nascido, tá? Importante, interessante. Mostrando algumas partes muito importantes. Bom, vamos lá. Ó, átrio direito e ventrículo direito abertos, corte longitudinal. Cortaram o coração como se cortasse uma laranja. A válvula átrio ventricular direita está em posição aberta. Então a válvula átrio ventricular direita está em posição aberta. Estão esclarecendo aqui. Vista anterior. Beleza. Então, ó, é isso que a gente vai analisar aqui com calma. Então vamos lá. Ó, aqui temos o ósteo atrioventricular direito, tá? Mostrando toda essa parte aqui, as suas ramificações.
septo interatrial. Temos a fossa oval. Temos ainda o ósteo do seio coronário. Temos a veia cava inferior. Temos aqui a veia cava superior. Forames, buraquinhos, né? Das veias mínimas. Limbo da fossa oval. O limbo é a região limite aqui, né? Tubérculo intervenoso. Temos também o átrio direito do coração. Temos aqui a artéria coronária direita, aurícula direita. Temos músculos pectíneos. Músculos pectíneos. Vão tracionar essa parte das válvulas. Parte ascendente da aorta. Aqui também músculos pectíneos. Temos aqui os músculos papilares septais, ou septal. Músculo papilar anterior, super importante, que eles vão tracionar as válvulas. Musculatura em volta. Septo interventricular, parte muscular. Ventrículo direito. Ápice do coração. Pericárdio seroso, aqui mostrando, né? Miocárdio, músculo do coração. Essa palavra quer dizer isso. Músculos papilares posteriores. Válvula atrioventricular direita. Válvula posterior, aberta, hein? Posição aberta. Válvula do seio coronário. Aqui, certo? Aqui a válvula do seio coronário. E válvula do átrio ventricular direita, válvula septal. Aí, gente, depois mãos à obra. Olha a diferença de um átrio direito de um recém-nascido. Primeiro ele é pequenininho, né? E ainda não é totalmente formado. Limbo da fossa oval, forame oval, ósteo da veia cava superior, veias pulmonares direitas, veia cava superior, aurícula direita, septo interatrial, válvula atrioventricular direita e ósteo atrioventricular direito, além de ter aqui o ósteo do seio coronário e outras partes, que numa aula introdutória não é o caso a gente falar. Então aqui, ó, Berhardt manda um super abração a todos e, por favor, curtir no Facebook e no YouTube se você gostou. Uma examinada dela em tudo que a gente viu. Repassamos então a anatomia de toda a região do pericárdio, região interna do coração. Vimos a complexidade deste órgão espetacular e algumas curiosidades que vou falar agora rapidamente, mas com nenhuma pressa. Curiosidade: quantas vezes o coração baterá numa pessoa? Pessoa de 80 anos, em média, 2,2 bilhões de batidas pela vida. 2,2 bilhões de batimentos. Uau! Essa é uma máquina que não pode falhar, é ou não é, queridos? Aproximadamente 33 milhões de batidas por ano. Os dados consegui em sites específicos de cardiologia. Tá? No Wikimedia também. Na National Geographic e na Discovery Channel. Quanto sangue bombeará? Solução: o coração bombeará aproximadamente 74 mil litros de sangue por dia. Mais que uma piscina, hein? Olímpica, eu acho, quase. Uma semi-olímpica. Então vimos de forma espetacular como o coração, este órgão que tem origem
próximo dos anelídeos, há mais de 500 milhões de anos atrás. Um órgão espetacular que nos seres humanos também encontra uma complexidade absurda, né? Um órgão espetacular que é chamado coração. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e eu tenha mexido com o seu coração para você estudar, ser um grande médico, uma grande médica, odontólogos, de todas as áreas das biológicas. Biólogos, biólogas, tá? Biomédicos e biomédicas, enfim, todas as áreas, fisioterapeutas e fisioterapeutas, todas as áreas, todas. Estou falando aqui de todas as áreas. Grande abraço, estudem. A área de biológicas requer muita dedicação. Para o médico, a vida toda, ok? Grande abraço, até as próximas aulas no Teravestibulares, www.teravestibulares.com.br. Entrem lá e curtam. Grande abraço, até as próximas aulas.